Jesus, a todos os irmãos e queridos amigos que será alcançado por esse vídeo neste momento, que a palavra de Deus possa encontrar guarida no seu coração. Carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Um assunto de suma importância veio a calar o meu coração e ficou martelando em minha mente neste momento, que é exatamente sobre o obreiro e a sua vocação. Todos nós sabemos que ser obreiro nos dias atuais não é coisa fácil. É um sacerdócio que Deus reservou para um grupo seleto de cristãos, impregnando-lhes uma santa vocação. Bom, é natural que tenhamos necessidades de crescimento em todos os sentidos. A confirmação de um vocacionado vai se consolidando na medida em que esse obreiro sente a necessidade de aprimoramento, pois ele sempre almeja aprender mais e mais, elevando o seu nível espiritual, seu nível cultural, seu nível teológico. Essa é uma tendência, podemos assim dizer, emergencial, que se verifica também até mesmo no mundo secular. Nos dias atuais, quem não se atualiza fica para trás. Essa é a realidade. Os profissionais estão sempre se reciclando, se reavaliando, e com o obreiro não é diferente. Não é diferente. Porque, primeiro, ainda não estamos no céu, não é verdade? Embora almejamos isto. Apesar de termos uma multidão, uma faísca divina, né, dentro de nós, contudo, permanecemos nessa terra habitada por pessoas que vivem numa constante metamorfose, transformação. E no meio dessas transformações, nós também estamos inseridos, principalmente como Igreja do Senhor, que é composta por pessoas contidas nessa sociedade em mutações contínuas. Não é verdade? E como obreiros, não há dúvida nenhuma de que necessitamos nos contextualizar usando os meios possíveis para ganhar essa presente geração. Não podemos, com certeza, usar os mesmos métodos do século passado. Nós estamos no século XXI. Lembremos-nos que no século passado eram realizados, por exemplo, grandes cruzadas evangelísticas e alcançavam-se multidões de pessoas, né? Já neste presente século, não é tão fácil assim. Então, para que possamos atingir as pessoas do nosso século, nós precisamos entender que é necessário avançarmos. Todas as vezes que nos reunimos para estudar, para avaliar, para
reconsiderar, para contextualizar, para até mesmo questionar, procurar entender esse momento que estamos vivendo, nós estaremos sendo sensíveis à voz de Deus. E eu quero convidar você a pensar um pouco nesse assunto sobre vocação, que é algo de grande importância, principalmente quando temos jovens, adolescentes, desejando o ministério, embora esteja cada vez mais escasso, e a palavra de Deus nos direciona dizendo que boa coisa é desejar o ministério, boa coisa. Mas como entender a vocação? Como eu posso entender que sou chamado por Deus? E qual é o meu papel no reino de Deus? Para que realmente fui escolhido? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? São perguntas que surgem no nosso dia a dia, principalmente quando estamos percebendo que Deus, através do seu Espírito, Ele está querendo fazer algo, está querendo que eu seja um instrumento nas suas mãos, não é? Então, vocação, na verdade, é um tema que atinge a todos os seres humanos. Mas é fundamental que venhamos a compreender essa amplitude para que sejamos plenamente coesos dentro da vontade de Deus. Veja o que Paulo disse, que os homens, que aqueles que estão fora, olhando para nós, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Deixa-me te dizer uma coisa. Você não nasceu por acaso. Você não existe apenas por existir. Exatamente. Porque você é vocacionado. Eu vou repetir para que você entenda. Você não nasceu por acaso. Você veio à existência porque Deus tem um propósito a realizar através de você. E você é vocacionado. Não pode ser uma exceção, porque olha para a natureza. O sol, a lua, as estrelas, os montes, as águas, as plantas, as flores, os animais, enfim, tudo que Deus criou tem algum propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito, tem alguma função. Até mesmo aquela pequena formiga que anda trilhando pelo meio das folhas secas tem um propósito. E ele trouxe à existência o homem, obra-prima da sua criação. Ele criou gente para trabalhar, para se ocupar, para executar a sua vontade pessoal. Enfim, de certa forma, todos possuem vocação, um propósito e desígnios. Todos possuem uma ordem a cumprir, um chamado. Queridos, não entenda a vocação como um privilégio apenas de um certo grupo de pessoas, de uns poucos escolhidos. Entenda isso. Não pense que somente os pastores e os missionários são vocacionados.
e que os demais não faz parte de alguma coisa, ou seja o que for. Vocação é um termo teologicamente mal entendido na maioria das vezes. Nós podemos dizer que ela é universal. De alguma maneira, todo ser humano é vocacionado, inclusive você que está me ouvindo nesse instante. E quanto mais alguém que foi redimido por Cristo. Aleluia. Na verdade, a vocação para servir é um elemento intrínseco do homem, do ser humano. Não há dúvida nisso. O povo de Deus não tem que ficar esperando um chamado extra especial, uma sarça queimar em algum lugar sem se consumir. Pela sua própria natureza, a igreja já é um povo chamado por Deus. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9, Pedro diz que vós sois a geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Vós que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. A palavra de Deus está afirmando que filhos de Deus são chamados para fazer o bem e que às vezes fazendo o bem, isso resulta em sofrimento. O sofrimento parece ser inerente a determinadas vocações. O Senhor Jesus Cristo, no cumprimento da sua missão, sofreu por causa dos nossos pecados. Paulo parecia apoiar a forma como o apóstolo Pedro entendia a vocação. O evangelista Lucas, quando está escrevendo o Atos dos Apóstolos, deixa muito claro que a igreja primitiva não considerava vocacionados apenas os 12 apóstolos, aqueles que foram escolhidos por Jesus, mas também os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os trabalhadores, os profissionais, ou seja, todos aqueles que de alguma forma serviam a Deus, serviam à igreja e ao próximo. Então, eu quero repetir para você e deixar muito claro, você é um vocacionado. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Deus o trouxe à existência para servir, sempre com um propósito, sempre com um objetivo, sempre com um desígnio a cumprir. Tá? E o problema está aí. Como que eu consigo, como que eu posso descobrir qual é o propósito de Deus para a minha vida, para que eu venha cumpri-la aqui na Terra? Como que eu posso entender isso? Como que eu posso? Às vezes esse negócio de vocação nos deixa um pouco embaraçado. Mas o que sabemos sobre vocação? Quais são os seus fundamentos bíblicos e teológicos? Quais são as suas raízes etimológicas? Como se processa o chamado de Deus? É muito interessante isso. Como saber que eu sou vocacionado? Na vocação, quem dá o primeiro passo? Não sabemos. É Deus ou o homem? Quem é que dá o primeiro passo? Então, existem várias perguntas que inquietam o nosso interior, a mente de um servo de Cristo, de uma serva de Cristo, quando se sente chamado ou chamada.
Então, procurando se situar nos propósitos eternos de Deus, para uma existência útil e produtiva, é comum que um crente fique temporariamente confuso. Bom, a palavra vocação aparece no texto neotestamentário, na palavra do Senhor, em vários versículos. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo usa o verbo kaleo, que significa exatamente eu chamo, nomeio, convoco, quando Paulo está dizendo, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, a expressão traduzida do grego, do original grego, é como se Paulo tivesse fazendo um convite, um chamado, um convocado, né? Paulo diz em Romanos 1,6, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. E esse termo quase são empregados com um sentido de vocação precedente ou procedente da parte de Deus. Quero que você entenda que a palavra vocação, ela está incutida na palavra de Deus, mas a questão é como que eu posso descobrir a minha vocação? Bom, eu achei um termo muito interessante quando eu estava aqui analisando, em que diz assim, vocação é um ato de confiança da parte de Deus ao vocacionado. Paulo disse que o Senhor nos confiou a palavra da reconciliação. Isso significa dizer que, pelo exercício da vocação, o homem ele se torna um instrumento da vontade e dos propósitos de Deus. Mas veja que interessante, o ser humano, ou a natureza humana, mesmo sob a influência do Evangelho de Cristo, às vezes é lenta em termos de percepção espiritual, particularmente quanto à vontade de Deus. E quando essa percepção envolve questões vocacionais, a dificuldade que se faz quase sempre presente em muitas dúvidas. O problema não ocorre por imprecisão da parte de Deus, porque Ele é o Deus que nos chama, e sim devido à complexidade da natureza humana do vocacionado. Mas aquele que nos criou, Ele nos entende. Deus conhece a nossa dificuldade e Ele nos concede alguns sinais através dos quais podemos chegar a uma resposta conclusiva a respeito da vocação. Mesmo assim, nem sempre é uma tarefa fácil distinguir essas evidências em nossa vida, porque elas não se manifestam de maneiras semelhantes, seguindo um mesmo curso, um mesmo ritual. Pode perguntar para o seu pastor, para um obreiro, que entende que a sua vocação é servir como diácono, como presbítero, ser contribuinte e tal. Cada um teve uma experiência com Deus, para que ele pudesse entender nas entrelinhas que ele foi vocacionado pelo Senhor
ele teve que percorrer uma jornada, às vezes, até longa, com muitos sinais, com muita oração, com revelação divina, não é? Para entender o chamado de Deus para a vida dele. Para outros, foi de forma específica. Eu, por exemplo, eu entendi a minha vocação quando num trabalho de oração estava orando e eu tive uma visão. Uma visão. E a partir daquela visão, eu comprei uma máquina de escrever na época e comecei a registrar os estudos da palavra de Deus e as revelações através da palavra do Senhor. E isto resultou no ministério da palavra. Um determinado fato na vida de alguém pode ser indicador positivo para alguns, mas para outros não. Então é impossível estabelecer regras rígidas, criar uma uniformidade de sinais, impor métodos a Deus, porque Deus não trabalha assim. Ele é sábio e soberano e ele tem o seu modo de agir em cada vida. Em cada vida. E eu espero que esta palavra venha iluminar, venha trazer brilho ao seu entendimento, para você se conscientizar um pouco mais sobre qual é a sua vocação. O vocacionado deve buscar em oração, em reflexão, a luz iluminadora do Espírito Santo sobre a sua vida, procurando observar atentamente suas manifestações, tanto internas como externas. Porque este é um método confiável para se conhecer a natureza da vocação. Existem sinais duvidosos e autênticos na identificação da vocação, não é? Por exemplo, lembremos-nos de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, mas o Senhor se pôs a observar Gideão. E as palavras do Senhor a Gideão foi esta: varão valoroso. Gideão ficou espantado. Vai nesta tua força e tu livrarás o povo Israel das mãos dos midianitas. Essa mensagem foi enfática para Gideão. Mas ele questionou. Como assim? Eu liderar? O que dizer daquilo que nossos pais contaram? Dos milagres que outrora aconteceu? Dos livramentos? Não é? E Gideão, ele se pôs a questionar e até propôs um desafio. Olha, eu vou aqui preparar um sacrifício, não vai embora não. Eu vou preparar algo para o Senhor. E o anjo do Senhor respondeu, tá bom, eu espero. E ele preparou. E quando ele trouxe e colocou sobre a rocha o seu sacrifício, o Senhor recebeu. Então eu entendo que nessa trajetória de saber se eu sou ou não vocacionado e para que sou vocacionado, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas podem acontecer. Existem sinais duvidosos. Né? O Senhor Deus, conhecendo a nossa dificuldade, Ele nos concede alguns sinais através dos quais podemos chegar a uma resposta conclusiva
a respeito da vocação. Sinais sobre as quais pairam dúvidas e podem ter algum significado relevante, mas podem também ser sinais nem conclusivos, né? Dentre muitas coisas que podem acontecer, são infinitas. Mas eu gostaria aqui de colocar em pauta uma coisa que eu acho muito interessante, que acontece muitas vezes com alguns, né? Que é aquela intensa compulsão interior. Olha, em todos os níveis da vocação, especialmente os espirituais, o Espírito de Deus, ele opera de forma eficaz na consciência da pessoa, convencendo-a de que há um chamado divino para ele. Já parou para pensar nisso? Essa operação contínua do Espírito Santo transforma-se numa insistente compulsão interior irresistível. Isso aqui é muito lindo, porque é um trabalhar do Espírito Santo, que quando essa compulsão atinge o seu objetivo, nos conduz à plena convicção. E nesse caso, quando acontece isso, essa pessoa não encontra paz enquanto ela não cede a essa força interna, até que essa pessoa diga sim a Deus. Porque essa luta pode ser travada interiormente e pode ser muito intensa. Eu já ouvi de pessoas dizendo, eu não quero. Mesmo Deus falando, às vezes de forma clara, ele está dizendo, não, não é para mim isso. Não é isso que Deus tem para mim. Mas o Espírito Santo trabalha e ele faz com que entendamos que fomos vocacionados para algo na obra de Deus. Veja o exemplo de Paulo, por exemplo. Paulo teria sentido esse impulso quando ele escreveu em 1 Coríntios 9,16, né? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E a palavra grega que Paulo se utiliza aqui para obrigação é anagke, que é necessidade, é compulsão. É o verbo pesar, que tem o sentido de pressionar. Então ele está falando de uma forma de pressão vinda de fora sobre a sua vontade pessoal. Veja o que Carlos Spurgeon disse uma certa vez. Ele se referindo exatamente a certo calor sagrado que deve arder na alma dos vocacionados. Diz assim, se vocês não sentem um calor sagrado, rogo-lhes que voltem para casa e sirvam a Deus em suas respectivas esferas. Mas se com certeza as brasas de zimbro chamejam por dentro, não as apaguem. Aleluia. Louis Berkford fala dessa compulsão interior na forma de vocação interna, como a consciência de estar sendo impelido a alguma tarefa especial no reino de Deus, por amor a Deus e sua causa. Então não há lugar na vocação para os frios e para os indiferentes. Tampouco para os emocionalmente desequilibrados
e insensíveis à voz de Deus. Só tem espaço aqueles em quem o Espírito de Deus opera, uma certa força motriz que conduz irresistivelmente ao trabalho dedicado e honesto. E antes de nos declararmos vocacionados, temos de estar certos dessa compulsão interior, desse desejo enorme de servir a Deus. Aleluia. Exatamente isso. Um outro ponto que pode tocar alguém em relação à sua vocação é aquela conscientização da falta de obreiros na obra de Deus. Lembra do que Jesus ensinou, do que Jesus disse em Lucas 10:2? Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ora, o profeta Isaías, ele deixou transparecer sua profunda sensibilidade quando ele ouviu o desafio no capítulo 6, quando ele teve a sua visão, e ele ouviu a voz dizendo assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que o profeta já logo respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando em lugar dessa conscientização inquietante existe apatia, é bem possível que a pessoa vocacionada não tenha entendido bem o chamado divino. Não tenha entendido bem. Outro ponto interessante é aquele tipo de coisa assim. Sabe aquela persistente vitória sobre os obstáculos? A vocação? Porque na vida nada é exatamente fácil. Tudo é difícil, né? O caminho cômodo, o caminho espaçoso, nem sempre é o que conduz a um destino feliz, a um final feliz. E na trilha do vocacionado, muitos podem ser os obstáculos que o pressione a não acreditar no chamado divino e até mesmo a relutar em obedecer ou mesmo tentar recusar esse chamado. Mas até na cidade com que o candidato enfrenta tais dificuldades, pode ser um elemento imprescindível, indicador da autenticidade da sua vocação. As operações que o Espírito Santo opera na vida dessa pessoa, que o vocaciona, geram nesse vigor a determinação. A determinação. Olha que coisa linda. Moisés, por exemplo, teve inúmeras dificuldades ao longo dos seus 40 anos de sua missão no comando do êxodo de Israel. Mas ele venceu a todas. Por quê? Porque estava convicto da sua vocação e da sua responsabilidade. Queridos, Jesus mesmo defrontou-se com os mais terríveis empecilhos na sua vida. A sua família não acreditava na missão que ele tinha a realizar. Seus irmãos diziam que ele estava fora de si. Ele mesmo dizia que só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta ele não tem honra. Não tem honra. Então, entenda. É preciso de cuidado com as pseudo-evidências da vocação, mas, por outro lado, é igualmente necessário não temer as autênticas. O fato é que o Espírito Santo, ele vai tocar em você,
Ele vai te guiar, Ele vai te orientar a respeito disso. Então não temas, não tenha medo. Se há um fogo que arde aí dentro, entenda que o Espírito Santo está querendo que você preste atenção, que Ele está te vocacionando para algo. Ore a Deus, peça orientação ao Espírito Santo, que Ele te ajudará a romper as barreiras das dúvidas e você vai entender qual é o seu chamado. Termino aqui dizendo, você é um vocacionado. Que Deus abençoe. Se essa palavra te abençoou, compartilhe a mensagem da palavra de Deus com o seu próximo.